Como definir o que é relevante em termos científicos? O que você considera ciência? É sempre muito difícil saber o que é relevante e o que não é. A gente entende que a ciência é uma coisa boa, mas às vezes os resultados surgem de onde menos esperamos. E se é assim, como saber que o que estou pesquisando dará frutos ou não? A matemática, por exemplo, ela é ou não é uma ciência? Porque teoricamente a matemática é um universo criado por nós. Na natureza não existe nenhum círculo perfeito. Você pode criar uma esfera com precisão de modelagem microscópica. Ainda assim não será tão esférico quanto é apresentado na matemática. E é interessante porque você sabia que a álgebra foi criada pelos árabes? Gostaria de explicar um pouco a ligação da nossa tecnologia atual com o desenvolvimento do Império Persa por volta do ano de 500 d.C. Na época, e devido à expansão do Islã na Europa e também na África, o Ocidente teve como nunca antes uma forte influência cultural e tecnológica dos árabes. Toda aquela região foi influenciada pelos árabes, inclusive o Renascimento tem fortes indícios de tal influência. A Europa era realmente atrasada em vários aspectos, enquanto que o Oriente Médio estava alavancando inúmeras pesquisas científicas e estruturais. Por exemplo, a astronomia, a arquitetura. Até hoje podem ver como as mesquitas são estruturas ao mesmo tempo complexa e estética. Se você visitar aquelas grandes mesquitas, mesmo nos dias de hoje, ficará abismado em saber como eles desenvolveram em termos de arquitetura. Literatura, álgebra, o alfabeto. Toda palavra em português, creio que grande parte que começa com AL, é uma palavra derivada do árabe. Por exemplo, alfabeto, alcachofra, álgebra, Alcorão. O Alcorão, curiosamente, possui menções sobre a Terra girar em torno do Sol, mas contextualmente esse conceito ainda não era levado muito a sério na época. Mas voltando à matemática, como se pode dizer com precisão que 2 mais 2 é 4, sendo que na natureza não existe tanto essa exatidão? Mas o mais interessante é que a matemática é uma maneira pela qual a ciência pode ser alimentada. Muito embora os números não representem a natureza devido ao grau de complexidade desta, e nesse sentido, falando de alguém que se dedica a vida fazendo pesquisa sobre a matemática pura e aplicada, é algo realmente surreal de notar que essa pessoa considera seu trabalho totalmente relevante e acaba sendo cedo ou tarde. Mas em geral, quando não é tão óbvio, é difícil saber o que vai acontecer lá na frente. É um tiro no escuro, mas temos que ter fé na ciência.